missão Euclide, que visa mapear o universo de forma a descobrir as propriedades da matéria e energias escuras, vai ser adiada pelo menos um ano devido à guerra na Ucrânia, já que apesar de tudo estar pronto para o lançamento deste telescópio de infravermelhos, com o fim dos protocolos com Moscovo, não há lançadores disponíveis para levar este dispositivo até ao espaço. Tida como uma das mais importantes fronteiras do conhecimento do espaço e do funcionamento do universo, o adiamento desta missão da Agência Espacial Europeia, que reúne cerca de 1.500 cientistas, é uma situação complicada que ameaça a liderança científica nesta área, segundo descreveu António da Silva, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que é também membro da direção do consórcio da missão Euclide. Ela é uma missão europeia, portanto, é uma missão da ESA. Do ponto de vista científico, desenvolvimento da missão, preparação, etc., ela concerne apenas os países europeus e os países que têm uma ligação estabelecida, memorandos de entendimento. A Rússia não faz parte dessa participação. No entanto, a Rússia disponibiliza lançadores, os lançadores Soyuz, justamente no complexo de lançamento espacial francês, na Guiana. E o Euclide estava planeado a ser lançado por um foguetão Soyuz. E, portanto, nessa medida, é uma missão que, de facto, sofre com o facto de esses lançadores não estarem disponíveis para o lançamento. E em que passo é que está a missão Euclide? A missão está praticamente pronta. Ela deveria ir lançar daqui por um ano. Entretanto, o que acontece é que com a situação da guerra da Ucrânia houve naturalmente a quebra deste protocolo que existia entre, neste caso, a ESA e a Roscosmos, a equivalente russa. Não temos esses lançadores e significa que o Euclide, como é uma missão do programa científico da ESA, na prioridade de lançamento será talvez a primeira missão do programa científico que não vai ser possível lançar, antevêem-se atrasos tipicamente de um ano, pelo menos. Há uma grande pressão agora sobre os lançadores porque estão disponíveis e como nós sabemos, a ESA não lança apenas missões do programa científico. Pronto, isto é do ponto de vista político. A situação é complexa e tem naturalmente dimensões a nível do consórcio que, repara, a missão estando pronta e não termos a possibilidade de lançar mais cedo, ou pelo menos sem grandes atrasos, traz problemas também, portanto, em termos da motivação dos cientistas. É uma missão um consórcio bastante grande, com pelo menos cerca de 1.500 cientistas ativamente envolvidos nos diferentes aspectos da missão, não só os aspectos de preparação ou desenvolvimento de software ou de instrumentos que já estão integrados, mas do ponto de vista científico é uma situação muito complicada até para manter recursos e para os jovens cientistas que fazem parte do consórcio. E no fundo, trata-se também de uma questão de liderança científica nesta área. Quais é que são as consequências deste atraso? Quanto mais tarde ele começar a fazer, mais indiretamente o país perde dinheiro, e todos os países perdem dinheiro, não é? E, portanto, qualquer atraso tem sempre uma componente económica associada, como é óbvio. E depois, porque é necessário manter todas estas estruturas, pelo menos a um nível, não é propriamente pôr tudo parado e as pessoas vão fazer outra coisa e depois voltar. Perde-se o ímpeto e perde-se também as equipas, porque são engenheiros, portanto, por exemplo, no nosso caso, nós temos de ter engenheiros de software a trabalhar muito, nesta fase final é muito ativamente, para estarmos preparados, para essas equipas têm de ser mantidas pelo mínimo. Depois há uma questão de competição de mercado neste setor do software e há competição entre a indústria para outros projetos. Estes engenheiros de software podem, eventualmente, também poder querer progredir na carreira para outro. E, portanto, ficando com a incerteza de quando é que é o lançamento, pior é essa componente. Depois, o atraso da liderança científica é relevante, porque vejamos, esta é uma missão que põe a Europa na linha da frente da investigação. Ela tem, naturalmente, também investigadores americanos, mas é uma missão predominantemente europeia e japoneses também, e do Canadá. Portanto, atrasar esta missão pode ter também algumas implicações, ou melhor, atrasar muito a missão pode ter implicações nessa liderança europeia, ok? E que, pronto, agora vejamos,
Eu disse pelo menos um ano. E o que eu sei atualmente é que, como eu já lhe disse, existe grande pressão sobre os lançadores e nós temos receio que possa até demorar mais algum tempo do que esse ano de prazo. Portanto, e porquê? Porque eu sei que a Arianespace naturalmente e a ESA não lançam apenas, como eu acho que já lhe disse, não lançam apenas missões do programa científico. Aliás, a maior parte das missões são militares ou comerciais. E, portanto, há aqui, para a ciência, uma preocupação, e nós, naturalmente, gostaríamos de ver, pelo menos, não derrapar mais do que este tempo, que ainda é possível sustentar, e manter novamente portanto, todos os cientistas que vão pegar nos dados pré-processados pelas equipas do ground segment, ainda um ano e tal é comportável. Mais do que isso, é muito preocupante e é uma consequência indireta, naturalmente, desta situação que existe na guerra na Ucrânia, portanto... E falando do objetivo desta missão, o Euclide, o que é a matéria escura e a energia escura? O Euclide é uma missão nós gostamos de dizer que é uma missão para estudar o lado escuro do universo. É uma missão que vai operar durante pelo menos 6 anos, após o lançamento. É provável que tenha uma extensão. E Portugal tem a responsabilidade de otimizar a sequência de observações que o satélite vai fazer durante todos esses 6 anos. Essa é a nossa contribuição a esta missão, a missão Euclide. Vai adressar 2 coisas das mais fundamentais a nível não só da chamada astrofísica, cosmologia, mas ao nível da chamada física fundamental. E coloca claramente a Europa na linha da frente na investigação nestas áreas. E a física fundamental porquê? Vamos lá ver. Atualmente, quer a matéria escura, quer a chamada energia escura, são 2 grandes incógnitas na área da física fundamental. Nós não sabemos a nível fundamental qual é a sua origem, quer a da energia escura, quer da matéria escura. Muito brevemente, a energia escura é aquilo que faz o universo expandir de forma acelerada. A expansão do universo já era conhecida desde há mais de um século, não é? Recentemente houve o início de um conjunto de provas que levaram a verificar que o universo expandia e, ao contrário do que se acreditava até ao momento, expande de uma forma acelerada. E essa energia escura é aquela que é responsável por essa aceleração. Ora, isso é uma coisa que nós não conhecemos a nível fundamental, e quando falo a nível fundamental é o nível das interações fundamentais, da física. Isto está intimamente ligado com a física fundamental, a mecânica quântica, a física de partículas. Nós precisamos de perceber muito bem como é que o universo se expande, e é por isso que a missão Euclide é dedicada a isso, para compreendermos as propriedades dessa energia escura que é absolutamente misteriosa. Por outro lado, a matéria escura tem sido uma grande incógnita, porque portanto, a diferença entre energia escura e matéria escura, pondo isto de uma forma muito simples, a matéria escura é algo que tem peso, portanto é massa, ok? Nós precisamos em cima de uma balança, aquilo vai medir. A energia, naturalmente, a energia também tem uma massa equivalente pela fórmula fundamental do Einstein, não é? Mas é algo que é muitíssimo, não é da mesma natureza de matéria. Portanto, a energia não é matéria, neste caso, a energia escura, quando nós falamos de energia escura, não é um campo material, portanto, não é uma partícula, mas é algo que acelera o universo. Até, por exemplo, uma coisa mais simples para um distante, a nossa galáxia, nós vemos estrelas, não é? Ora, a dinâmica dessas estrelas requer a existência de matéria escura, para nós compreendermos como elas se movem. E, portanto, a nossa galáxia tem uma curva de rotação que sem matéria escura não poderia ser compreendida. E, portanto, nós desconhecemos por completo qual é o candidato em física de partículas, a partícula material, ou as partículas materiais que existem que possam ser classificadas como matéria escura. Portanto, o Euclide adressa estes 2 grandes, é o setor escuro do universo, perceber bem como é que o universo, caracterizar, no fundo nós dizemos assim, caracterizar a expansão do universo e as propriedades das estruturas, por forma a termos um conhecimento muito profundo da chamada dinâmica, quer da energia escura, quer da matéria escura. Ouvimos António da Silva, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço Português e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Obrigada por ter acompanhado mais um Magazine Ciência. Até para a semana.